Antes de nós partirmos para a nossa aula, enquanto a gente estava cantando essa canção, a última canção do louvor, me veio à mente, tamanho chamado que o Senhor nos traz, Muitas vezes a gente está na jornada cristã há 10, 15, 20 anos e a gente vai com o tempo esquecendo da grandeza de Deus, esquecendo aquilo que Ele nos promete, esquecendo tamanha salvação, tamanha graça. E louvores como esse, louvores que nos lembram da esperança futura, eles devem mexer conosco, eles devem nos assombrar. A primeira canção que nós cantamos aqui, eu cantei no velório da minha avó, a nossa afinada avó Lúcia, e como que a esperança de uma vida eterna faz com que a gente viva o sofrimento, faz com que a gente viva a dor e as lutas da vida de uma forma diferente. E às vezes a gente esquece. Na correria do dia a dia a gente se deixa ficar agitado demais e não percebe a graça de Deus operando em nós. Então, que essas canções, que o estudo da palavra, que a vida cristã diária possa nos causar cada vez mais vislumbre da graça do Senhor. Porque nós devemos viver assim. É claro que a rotina vem, as lutas vêm, mas nós precisamos estar com os olhos em Cristo, vislumbrados por tamanha grandeza da salvação. Amém. Tamanho poder. E dito tudo isso, vamos para a nossa aula, que não tem nada a ver com isso, mas tem um pouquinho de conexão. Antes de mais nada, quero dizer que é uma alegria para mim estar aqui, começando esses módulos, de classe de escola bíblica. Ao mesmo tempo que é uma alegria e é um privilégio, eu quero que vocês saibam que é uma responsabilidade muito grande. Então eu estou aqui com meu coração em espírito de reverência. Primeiramente com Deus, porque Deus ele está nos assistindo. E o conteúdo dessa aula fala especificamente sobre a pessoa de Deus, sobre como Deus decidiu se revelar a nós. E é claro que o meu temor não para por aqui, porque além de tudo eu tenho essa responsabilidade de transmitir, e esse ensino vai reverberar na nossa vida comum. O ensino da Bíblia, ele interfere na nossa prática diária cristã. Então, eu estou aqui com muita alegria, mas com muito temor diante do Senhor, pedindo capacitação do Espírito Santo, porque sem Ele, nós nada podemos fazer. Então, a minha oração, além de tudo, é que o Senhor coloque um filtro, no coração de cada um, que permaneça apenas aquilo que vem da parte do Senhor, tanto para vocês que estão aqui ao vivo, como para vocês que estão nos acompanhando. Então, hoje, nós vamos entrar no tema, no estudo da lei de Deus. Esse é o primeiro tema do nosso tópico da escola dominical, da escola bíblica, que não é dominical, é quarta-feira. E por que nós devemos falar sobre a lei de Deus? Eu vou pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso 8 e eu vou até o verso 11. 1 Timóteo 1, 8 a 11. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isso, a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e os pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário a essa doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado. O que acontece? Muitas pessoas pensam, quando nós falamos sobre a lei de Deus,
que a lei ficou no passado e que hoje nós estamos no período da graça. É muito comum nós vermos uma divisão: Antigo Testamento, lei, Novo Testamento, graça, como se fossem pontos contrários, como se fosse um oposto do outro, lei de um lado e graça do outro. Só que a Bíblia acabou de me dizer, aqui na carta direcionada a Timóteo, que a lei ela é boa. Só que ela só se torna boa quando ela é usada corretamente. A lei ela foi dada porque Deus ele é santo. Então a lei é dada de um Deus santo para um ser humano pecador. A lei de Deus revela quem Deus é e quem nós somos. Pecadores, né? Que precisam da salvação. Sem a lei de Deus, nós não saberíamos da necessidade de Cristo. Nós não saberíamos que precisamos de um Salvador. E não existe uma compreensão correta do Evangelho sem um bom entendimento da lei. Antes de eu entrar e explicar para vocês o que é a lei, explicar os pormenores que ela é aplicada na nossa vida cristã, eu preciso explicar para vocês. Vou dar um passo atrás e falar sobre alianças. Por quê? Desde a queda, Deus ele decidiu se comunicar com o ser humano e se relacionar através de alianças. E o que é uma aliança? A aliança é um acordo entre duas partes envolvendo obrigações e benefícios. Então nós temos tipos de aliança na Bíblia. Alguém consegue me citar um tipo de aliança que vocês lembram de cabeça? Aliança com Abraão. Alguém mais? Noética, Davi. Alguém mais? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Não? Vocês citaram alguns exemplos de aliança que nós temos na Bíblia. Não temos só essas, mas essas são algumas que nós encontramos. Só que tem uma coisa muito importante que a gente tem que entender sobre aliança. Existem pelo menos 2 tipos de aliança na Bíblia. Nós temos um tipo de aliança que é uma aliança bilateral. O que é isso? 2 partes envolvidas. Essas 2 partes têm ambas obrigações e benefícios. Então, esse tipo de aliança exige da parte das 2 pessoas um compromisso prático. Um exemplo disso, a lei mosaica. Deus promete estar com o seu povo, habitar no meio dele, fazer prosperar se eles cumprirem os mandamentos. Isso é uma aliança chamada bilateral, ou seja, tem 2 lados que têm obrigações. Mas nós também temos uma aliança na Bíblia, algumas alianças que têm um formato incondicional, ou seja, só Deus é quem garante o cumprimento. Quer ver um caso curioso? Aliança abraâmica. Vocês vão lembrar, porque nós passamos na leitura bíblica, lá em Gênesis, Deus ele divide um animal, ele parte os animais, mas quem que passa entre os animais? Deus e Abraão? A única pessoa que passa por entre os animais para confirmar aquela aliança é Deus. Ou seja, é uma aliança da parte do Senhor, incondicional. Além das alianças que vocês citaram, eu vou citar na verdade por ordem, nós temos a aliança noética, abraâmica, aliança mosaica ou sinaítica, mas esse nome é feio, né? Mais difícil de falar, então a gente vai falar mosaica, a aliança davídica e a nova aliança, que diz respeito a nós, os gentios. E por que eu expliquei esse tema da aliança? A lei do Senhor surge dentro da aliança mosaica. A lei, ela é uma expressão do padrão de Deus. É importante que vocês saibam que a lei nunca, em hipótese alguma, pode justificar alguém ou salvar. Quer ver um caso? Quando Abraão vivia, já tinha a lei de Moisés? Quando Abraão vivia no começo que ele foi chamado lá,
Ele já tinha sido circuncidado? Mesmo assim, a Bíblia fala que ele foi justificado, não pela lei, mas pela fé. Então, a lei não tem poder de justificar as pessoas. Então, qual que é o contexto que a lei de Moisés surge? Deus está libertando o povo da escravidão do Egito. Vocês vão lembrar, o povo ficou cativo por mais de 400 anos. E aí Deus resgata eles e leva para o deserto. Só que Deus, depois dessa libertação, promete habitar no meio do seu povo. E aí fica uma pergunta: como que um Deus santo vai habitar no meio de um povo pecador? Esse é o primeiro paradoxo que existe, porque Deus promete que vai habitar entre eles, mas Deus é santo e Ele não pode permitir o pecado. Então, para que o povo pudesse se aproximar dele e habitar juntamente com ele, Deus traz as leis. Vocês vão lembrar que antes deles irem para a terra prometida, foi construído um tabernáculo. Deus começou a habitar no meio do arraial do povo de Deus. Mas ele não poderia ver o pecado e deixar passar. Então, para que houvesse um relacionamento entre o povo israelita e Deus, surgem as leis. Nós temos primeiramente os 10 mandamentos, que vêm após a descida de Moisés no Sinai. Esse é o padrão moral. Deus ele vai revelar aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que o povo pode praticar e aquilo que ele não pode praticar. Só que ele não dá apenas isso. Nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Pentateuco. No Pentateuco você tem várias leis que não estão envolvidas apenas nos 10 mandamentos. Você tem leis de purificação. Você tem sacrifícios. Vocês já tiveram a experiência de ler o livro de Levítico e ver quando surge um mofo na casa? E aí você pergunta, mas Deus, o que tem a ver o bolor da minha casa? O bolor da minha roupa? O que tem a ver o período menstrual das mulheres? Essas leis cerimoniais mostram o quanto que a impureza do ser humano é contrastante com a santidade de Deus. Deus ele nos ama, ele é longânimo, mas ele vê a impureza do ser humano. Então aí nós começamos a perceber a separação entre o que é puro, o sagrado e o profano. E aí você tem vários rituais de limpeza. Eu acho que tem uns 4 capítulos só dizendo quantas vezes você tem que tomar banho no rio. Porque os rituais de purificação do povo de Israel aconteciam na água. Inclusive, né? Quem dera se os europeus tivessem descoberto isso antes. Porque imagina, o povo judeu era todo limpinho, né? Enfim, voltando aqui para a nossa aula. Quando nós olhamos para a lei mosaica, nós costumamos pensar que ela é rígida demais. Mas a verdade é que já na lei nós tínhamos a graça do Senhor operando no meio do povo. Porque Deus só poderia habitar se houvesse um ritual de purificação. Então a lei de Deus, ela era um favor para o povo. Porque através da lei existia mediação. Deus poderia se relacionar com o ser humano, com o seu povo eleito. Falando especificamente dos 10 mandamentos, nós temos eles lá em Êxodo 20. Eu não vou pedir para abrir porque nós temos muitas referências, mas caso vocês queiram consultar, Êxodo 20 é a primeira citação da entrega das 2 tábuas. Dos 10 mandamentos, 4 deles estão relacionados diretamente com Deus, ou seja, esses mandamentos orientam como que o ser humano deve se direcionar a Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua mente, todo o teu entendimento. Não terás outros deuses diante de ti. São mandamentos que mediam a relação direta do homem com Deus. Mas nós temos também outros 6 que dizem respeito ao relacionamento do ser humano com o outro.
não matarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo e as coisas que ele tem. E esses 10 mandamentos, eles estão incluídos no sistema mosaico, ou seja, eles estão incluídos nessa aliança mosaica. Essa aliança, como eu falei, ela é uma aliança bilateral. Ela exige que o povo também seja responsável por suas ações e responda por elas. Então Deus promete, mas ele só vai cumprir se o povo obedecer. Prova tal que nós estávamos estudando os livros proféticos menores, né? E o que acontece com o povo na terra? O povo é varrido, tirado, tanto o reino do norte como o reino do sul. Por quê? Eles quebraram o maior dos mandamentos. Amarás o teu Deus de todo o teu coração. Eles tinham ídolos e permitiam que aquela idolatria se proliferasse pelo reino. Então, Deus, cumprindo aquela aliança condicional, executa juízo. Porque é uma aliança bilateral. A aliança mosaica, ela regia todos os aspectos do povo de Israel. Você tinha padrão ético, padrão moral. O que é isso? Padrão de comportamento. 10 mandamentos. Só que você também tinha os rituais, as cerimônias. Você tinha um tabernáculo, você tinha sacerdotes ali. E todo um ritual para fazer a remissão dos pecados que aconteciam lá. Você também tinha uma organização civil. Você tinha a gente tinha leis ali no Decálogo e no Pentateuco que diziam respeito às propriedades do povo. Como que eu vou me relacionar civilmente? Vamos dar um salto histórico, né? Nós estamos aqui, Pentateuco, que a gente vai pular para o tempo de Jesus. São aproximadamente 1.400 anos, né, pai? 1.500 anos, obrigada. 1.500 anos depois, nós chegamos na encarnação. Cristo, o próprio Deus, entra na história da raça humana. Cristo, ele nasce no contexto da lei. Jesus era um judeu e ele cumpria e praticava os rituais que eram prescritos no Pentateuco. Vou pedir para os irmãos abrirem em Mateus, capítulo 5, verso 17. Vou pedir para o meu querido esposo fazer a gentileza de ler esse verso para nós. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Muito obrigada. Cristo aqui está falando num episódio muito conhecido, que os irmãos vão lembrar, o famoso Sermão do Monte. O Sermão do Monte acontece entre Mateus 5 e Mateus 7. Olha que curioso, eu descobri isso essa semana enquanto estava preparando o esboço da aula. Aonde que Moisés recebeu as tábuas da lei? Podem falar alto, gente, aqui pode estar. Muito obrigada. Cristo, ele aparece em Mateus especificamente, cumprindo várias alianças. Se a gente for puxar lá na genealogia, Cristo é tido como filho de Davi, aliança davídica. Mas Cristo também é apresentado como um descendente de Abraão, aliança abraâmica. E agora, Mateus 5, ele está onde? No monte, dando uma interpretação da lei mosaica. Então, Cristo ele aparece como sendo um novo Davi, um novo Abraão e um novo Moisés. Ele está chegando aqui falando, olha, eu não vim abolir a lei. Vocês estão achando que isso aqui é desordem? Não.
Eu estou debaixo da lei e eu estou cumprindo. Muitas pessoas olham para esse texto e interpretam ele errado, achando que Cristo veio cumprir e abolir. Mas logo mais para frente Cristo vai falar que ele não veio remover nenhum tio. Não que tio existisse na língua hebraica, tá, gente? É uma figura de linguagem. Cristo não veio revogar a lei. Ele veio ser o exemplo perfeito de um cumpridor da lei. E aqui, nesse contexto, vocês já devem estar mais familiarizados com as linguagens do Evangelho. Vocês sabem que nós tínhamos umas patotas ali no judaísmo, né? Nós tínhamos fariseus, saduceus, herodianos, zelotes. Tinha uma turma boa ali de judeus e cada um acabava interpretando a lei ao seu jeito. Sabe por quê? Vocês já pararam para se perguntar? Como que Cristo cai numa realidade tão complexa como essa? Você pega o povo da antiga aliança, a galera era uma farra só, não era? Adorava os Baalaíns, adorava as tarotes. Como que agora Cristo está no Novo Testamento e está todo mundo com zelo na lei? Vocês já pararam para se perguntar isso? Eu já fiz essa pergunta. E aí, graças a Deus, né, com esclarecimentos e tudo mais, quando você pega para estudar o período entre Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e Mateus, nós temos um período chamado intertestamentário. Aconteceram 400 anos de história que não estão registrados canonicamente. Mas vamos lembrar, eles levaram uma baita correção de Deus quando foram para o exílio babilônico, não levaram? O povo voltou pianinho. Eles, antes do exílio, era ídolo para tudo quanto é lado, era festa para tudo quanto é lado. Agora, depois do exílio, vamos cumprir a lei. E aí o que acontece, né? Antes era tudo uma farra, voltou zelo. E aí começaram a ter as interpretações equivocadas da lei. Então, por exemplo, um exemplo que é até curioso, né? Na lei diz para não cozinhar a cabra no leite, não é? Nós temos isso na lei, ali na parte cerimonial e civil. Agora, já que não é para misturar leite com carne, nem cheeseburger vai ter, porque é hambúrguer e queijo. O que acontece? Eles ampliaram e começaram a criar regras que não existiam dentro do cumprimento da lei. Então, Cristo, quando chega no contexto do Sermão do Monte, ele não veio abolir a lei. Ele veio ensinar como que se interpreta a lei mosaica direito. Porque ele é o próprio Deus, foi ele que deu a lei. E toda aquela bagunça interpretativa ele veio alinhar. Então, Cristo não é contra a lei. Ele é contra a má interpretação da lei. Com Cristo reinterpretando a lei mosaica, nós passamos a entender que não basta seguir uma lista de regras. O teu coração, a motivação do teu coração conta muito na obediência. O que os fariseus faziam? Era tintim por tintim. Eles tiravam dízimo até das coisas mais pequenininhas, mas eles tinham um coração voltado para Deus? Esse era o pecado. Cumprir a lei com o coração direcionado para si mesmo, com o coração direcionado para o seu próprio esforço, confiando que aquilo salvaria. Esse é o erro dos fariseus. E é muito complicado porque não basta você obedecer externamente. Cristo vai falar, comparar eles a sepulcros caiados, ou seja, sepulcros bonitos por fora, mas mortos por dentro, porque Deus vê o nosso interior. Então, qual que é o grande problema que Cristo está tratando em Mateus 5? É o problema do legalismo. Você cumprir toda a lei, menos a principal, que é amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Eles cumpriam tudo, mas eles estavam com o coração longe de Deus. O outro erro que eles cometiam é tentar usar a lei para se salvar, se justificar. E aí, eu quero convidar os irmãos para abrirem em uma passagem
Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Nós vamos ler juntos. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem na Bíblia de vocês, do verso 6 até o verso 12. Eu vou ler. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Portanto, sem lei, estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. E por ele me matou. Assim, a lei é santa. E o mandamento santo, justo e bom. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui? A lei é boa, porque a lei revela o próprio Deus. Você já deve adivinhar qual que é a parte ruim do negócio, né? A lei boa vai encontrar um coração pecador. E aí o que vai acontecer? Vai brotar mais pecado. Porque o nosso coração é rebelde. O nosso coração é anti-Deus. Essa é a realidade do ser humano. Longe dos caminhos do Senhor. Nós somos rebeldes por natureza. A lei, nesse caso, eu vou dar uma ilustração bem prática. A lei é como se fosse uma tomografia. Ela vai revelar o câncer, ela vai revelar o pecado, mas ela não pode curar ele. E aí vocês devem perguntar, ou eu espero que estejam perguntando na cabeça de vocês, qual que é a função da lei hoje? Então nós sabemos que a lei de forma nenhuma pode nos salvar ou pode nos justificar. Vamos abrir juntos na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Vou pedir para um irmão corajoso ler para mim o verso 16. Gálatas 2, verso 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, eu estou aqui ratificando, confirmando. Quando vocês olharem para a lei de Deus, quando vocês se aproximarem ali do Pentateuco e verem ele sendo reafirmado na nova aliança, de maneira nenhuma pensem que a lei é capaz de salvar. Porque é impossível, conforme o apóstolo Paulo trouxe aqui. Nenhuma carne será justificada pela lei. Nenhuma carne consegue comprar a sua própria salvação através das obras. Mas quando nós olhamos, volta lá no Decálogo e nos 5 primeiros livros da Bíblia, que nós temos a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil, o que nós conseguimos enxergar? A lei cerimonial servia para uma coisa muito útil. A lei cerimonial mostrava que todo pecado tem que ser punido.
Quantos bodes, quantos bois tiveram que morrer, fazer derramamento de sangue para haver expiação? Isso mostrava a gravidade do pecado. O povo de Israel, já na antiga aliança, estava sendo avisado que eles precisavam ter paz com Deus, que o pecado não passa impune e que Deus é um Deus que precisa executar juízo. Então a lei cerimonial, ela é uma sombra, ela é um prelúdio daquilo que Cristo fez na cruz. Nós estamos prestes a celebrar a Páscoa. E o que nós ouvimos na época da Páscoa? Cristo é o Cordeiro de Deus. Que sentido faz falar que Cristo é o Cordeiro de Deus se a gente não entende para que serviu o Cordeiro na antiga aliança? Nós só entendemos o que Cristo veio fazer aqui como Cordeiro quando nós olhamos para os rituais lá no Pentateuco, lá na antiga aliança. Só faz sentido quando está conectado. Então os rituais, a lei cerimonial apontava para a necessidade de um Salvador, para a necessidade de um mediador. E eu convido os irmãos agora para ler uma das passagens mais tocantes para mim, que está na Carta aos Hebreus, capítulo 10. Eu vou ler do verso 1 até o verso 4. Os irmãos vão perceber que eu vou ler numa versão diferente, porque a carta aos Hebreus é uma carta complexa, então eu escolhi uma versão mais simples, mas vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês. Hebreus 10, do verso 1 até o verso 4. Eu vou ler. A lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios repetidos todos os anos. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivessem esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas. E a consciência do seu pecado teria desaparecido. Em vez disso, esses sacrifícios nos lembravam dos seus pecados todos os anos, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes remova o pecado. A lei cerimonial serve para mostrar a inutilidade dela. Aqui nós estamos vendo que sangues de animais não são suficientes. Precisa vir o próprio Deus resolver o nosso problema. O próprio Deus precisa encarnar para resolver o problema que a gente criou lá no Éden. Tamanha a gravidade da nossa ofensa. Não dá conta, não existe ritual no mundo que dê conta de pagar o preço do seu e do meu pecado. Por isso Deus teve que encarnar para resolver esse problema. Mas nós não temos o aspecto cerimonial apenas da lei. Nós não temos apenas os sacrifícios. Nós também temos a lei moral. E a lei moral, ela continua válida. Mas graças a Deus que em Cristo nós não estamos debaixo da condenação dela. O salário do pecado é a? Se nós estivéssemos debaixo da lei, nós seríamos condenados. Mas porque Cristo viveu uma vida de obediência à lei e Ele colocou como um substituto em nosso lugar, Ele foi condenado. Então nós morremos com Ele e revivemos para Ele. Nós morremos na lei e revivemos no Espírito. Nós não estamos mais debaixo do jugo, do peso da lei, da condenação. Porque nós fomos ressuscitados em Cristo. Nós já experimentamos de uma nova natureza. Então, graças a Deus, nós não estamos mais condenados. Quando nós desobedecemos a lei, e nós desobedecemos muito mais do que nós gostamos de admitir, nós podemos descansar, porque Cristo já foi moído no nosso lugar. Ele foi condenado no nosso lugar, não nós. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto muito específico.
Na nova aliança, existem aspectos da lei que mudam. Por exemplo, a lei cerimonial não vale mais. Todos os rituais não se fazem mais necessários. Assim que Cristo morreu na cruz, não precisou derramar mais um sangue de cordeiro ou bode. Mas existem aspectos da lei que permanecem. Só que eles permanecem de uma forma diferente. Vamos lembrar. O que a Bíblia fala no Antigo Testamento sobre adultério? Não adulterarás. O que Cristo fala no Sermão do Monte? Aquele que olhar é muito mais do que uma prática sexual, é muito mais profundo, vai de encontro ao teu coração pecaminoso e ao meu também. Cristo, na nova aliança, ele muda o regime e ele amplia os aspectos da lei, ele vai dando camadas, ele mostra que a obediência só é possível através do poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo nas nossas vidas, nós corremos um grande risco de nos tornarmos exatamente igual os fariseus. Cumpriam tudo, só estava tudo podre por dentro, mas para eles estava tudo certo. Que perigo, meus irmãos, que perigo. Então, quando nós olhamos para a nova aliança, nós precisamos entender que Cristo ampliou a lei e mudou algumas aplicações dela. Vamos ler juntos? Ainda na carta aos Hebreus, capítulo 7, já caminhando para o fim. Eu vou pedir para o meu pai ler esse versículo, porque eu sei que é um dos versículos favoritos dele. Eu posso pedir para você ler do verso 11 até o verso 12, por gentileza. Amém. Hebreus 7, versículo 11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. Explicando o que o autor quis trazer aqui, o que ele está falando? Se o sistema mosaico, se a lei mosaica fosse boa e fosse perfeita, que necessidade haveria de vir o Cristo? Mas ela não era perfeita, isso está nas entrelinhas desse texto. Então, houve a necessidade de uma amplitude, houve a necessidade do Cristo vir até nós e nos ensinar a olhar para a lei de forma diferente. Então agora, nós ainda obedecemos o padrão moral de Deus. Mas, graças a Ele, através do sacrifício de Cristo, nós temos o Espírito Santo em nós. É apenas pelo poder do Espírito Santo que nós somos capacitados a obedecer. Então, um parêntese nessa aula, se você sente dificuldade em alguma área da sua vida, assim como eu também sinto, busque no Senhor capacidade, porque Deus fala que você consegue, não pelo seu próprio esforço, não pelo meu próprio braço, mas pelo poder de Deus, porque Ele conquistou isso na cruz. Então nós somos capacitados pelo poder de Deus a obedecer. Agora nossa obediência flui de um coração renovado. Existe uma promessa que foi feita no Antigo Testamento, Jeremias 31, 33. Eu vou pedir para alguém abrir e ler. Nós já estamos caminhando para o fim. Jeremias capítulo 31, verso 33. Você pode ler para mim, por gentileza, amor? Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração,
e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém. A promessa na nova aliança que foi inaugurada em Cristo é que agora as leis estão no nosso coração. Isso nos motiva. Isso nos conduz em obediência a Deus. Então Cristo, ele é o mediador. Ele é o ser que inaugurou a nova aliança e agora ele nos capacita a viver. E ele nos aponta para promessas futuras. Não é uma promessa de terra, como nós vimos no Antigo Testamento. Não que isso não vá se cumprir, isso vai se cumprir futuramente, mas é muito maior, é muito mais profunda, é a promessa de que nós iremos habitar com ele eternamente. A nova aliança é uma transformação completa da realidade. E concluindo, né? Eu estava estudando para aplicar essa aula e eu ouvi uma frase muito boa do professor que eu quero trazer para vocês. Muitas vezes a gente olha e pensa que nós precisamos apenas nos arrepender do nosso próprio pecado. É verdade. Mas muito mais que isso, nós precisamos nos arrepender da nossa justiça própria. Assim como os fariseus, nós corremos um grande risco de viver uma vida tentando comprar a nossa própria salvação. Ou pior, se achando muito bom. Meu testemunho pessoal com Cristo. Eu estava lendo a parábola do publicano e do sacerdote, né? Que estavam no templo. E aí, o levita tá falando, nossa Deus, obrigado, porque eu sou muito bom. Obrigado, porque eu sou top. E aí o publicano chega lá e fala, Senhor, miserável pecador que eu sou. Quando eu li essa parábola, eu pensei, nossa, Cristo ele fala, eu não vim para os justos, eu vim para os doentes. Eu fiquei, nossa Deus, mas eu sou justa. Cristo ainda não tinha se revelado a mim. Eu, quando eu era criança, me achava tão boa. Filha de crente, impecável, professor falava bem, pecadora, orgulhosa, que se vangloriava com as suas obras com 8 anos de idade, gente. Vê se pode. Mas essa é a verdade. Nós somos muito orgulhosos, nós nos achamos bons demais. A gente chega e fala, Deus, por que o Senhor veio para mim? Eu sou justo? Miseráveis pecadores que nós somos. Nós precisamos reconhecer a nossa miséria. E a lei serve para isso. Para parar na nossa frente como um espelho e mostrar, olha como você está podre por dentro. Você precisa de um Salvador, eu preciso de um Salvador. Para isso que a lei vai nos servir. Então nós não podemos confiar nas nossas próprias obras, nem no nosso braço forte. A gente não faz nada de bom. Mas nós podemos confiar naquele que cumpriu a lei impecavelmente e ainda se ofereceu como um sacrifício perfeito. Então, para nós resumirmos a nossa aula e lembrarmos de alguns pontos importantes. Primeiro, a lei é ruim? Não. A lei é boa, porque a lei revela o caráter de Deus. Além de revelar o caráter de Deus, ela mostra a nossa pecaminosidade. A lei servia como um instrumento para ter um relacionamento entre Deus e o seu povo. A lei tinha aspectos provisórios, cerimônias, rituais, que passaram e que nós não precisamos cumprir mais hoje. Mas ela também aponta para o caráter eterno de Deus e para a sua santidade que permanece até hoje. A lei era uma sombra para a realidade de Cristo. Jesus trouxe a verdadeira interpretação da lei. Então a lei ela nos aponta para Cristo e ela nos orienta a viver uma vida em santidade. Tem uma frase de Lutero que eu gosto muito, que ela fala que nós olhamos para a lei para ir para Cristo. Então nós só conseguimos ver a Cristo através da lei, porque na lei nós vemos o pecado. Mas depois de estarmos em Cristo, nós voltamos para a lei. Porque a lei fala da santidade de Deus. E vamos lembrar, Levítico, sede santos porque eu sou santo. Esse chamado é presente até hoje.
Então a lei serve como um alerta para que a gente viva uma vida de acordo com o Espírito Santo. Nós já somos salvos, não pela nossa obediência, mas pela obra de Cristo, que cumpriu todas as exigências da lei. Então, o que permanece hoje? Chamado à santidade e obediência. Então, para encerrar, nós precisamos lembrar que nós estamos livres da condenação da lei. Mas isso não nos isenta de viver um padrão de vida alinhado com a santidade de Deus. Nós só podemos viver esse padrão de vida que glorifica o nome do Senhor através da graça e do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Agora eu vou cortar a gravação. Não sei se está cortando, pai. Eu acho melhor você mexer na tecnologia.